Meu nome é Shirley, tenho 32 anos. Eu usava crack, bebia e eu conheci o Desafio Jovem pela primeira igreja batista. Tinha um projeto da sopa e o pessoal, quando passou, me ofereceram a palavra de Deus e eu já tinha sido cristã
no momento eu aceitei a Jesus e me falaram sobre o Desafio Jovem. Quando eu cheguei no Desafio Jovem, me ensinaram novamente o que era respeitar, o que era ter respeito pela minha vida. E eu fui me limpando, fui conhecendo novamente o que era o amor de Deus para minha vida, fui me libertando de costumes, pessoas me deram amor, me ensinaram novamente o que era ter uma vida digna. E quando eu terminei meu programa, eu permaneci na instituição, ajudando também outras vidas, como um dia eu cheguei sem carinho, destruída, mas o Senhor tinha projetos para minha vida. Eu conheci meu namorado, que foi meu noivo, agora é meu esposo. Em 2014 eu me casei com ele e agora a gente tem uma família, um lar. Isso tudo eu agradeço ao Desafio Jovem, porque se não fosse Deus, se não fosse o pastor Joel que tivesse tido um sonho com o Desafio Jovem, hoje talvez eu estaria ainda na rua, destruída. E graças a Deus por esse projeto e graças a Deus também pelas pessoas que colaboram e ajudam com ele. Eu sou muito grata ao Desafio Jovem Recife. Um sonho que eu tenho para minha vida, Deus já tem realizado alguns sonhos para minha vida, foi meu casamento, minha família. E agora o sonho que eu tenho é ter mais estrutura, uma casa e permanecer no caminho do Senhor, fazendo a vontade dele para minha vida. Amém. Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo ao céu. Somos de Deus, sim, povo seu, povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus. Marchando rumo ao céu, somos de Deus, sim, povo seu. Só povo unidos, nós somos irmãos. E as conquistas da igreja vêm dessa união. Com a espada da fé e a armadura de Deus, somos como soldados da luz combater. Povo de Deus, Igreja Santa, povo de Deus, nação real, adorando a um só Deus e marchando rumo ao céu. Somos de Deus, sim, povo seu. Celebremos cantando canções de louvor, adorando ao Rei que tem vestes de amor. Nossos olhos estejam na glória dos céus que Deus tem preparado para o povo que é seu. Povo de Deus,
Graça e paz, amada igreja, louvado seja Deus por esse momento precioso na vida da nossa igreja, que está completando hoje 128 anos. Foi ontem, né? Dia 25 de julho. 128 anos de reorganização de vida nesta cidade, né? Nosso estado. Primeira igreja batista, a terceira do Brasil, né? Então, nós louvamos ao Senhor pela história dessa igreja. Vocês sabem que no dia 4 de abril, nós fizemos 134 anos. Então, nós temos duas datas de aniversário. O aniversário de organização e o aniversário de reorganização. Por quê? Porque teve um período difícil, onde faltava liderança na vida da igreja. Então, um momento onde tinha muitas dificuldades de transporte, o transporte era a cavalo, então vinha a liderança de Maceió, de Salvador, então foi assim, então todas as dificuldades, além da perseguição que existia aqui na cidade, então aqui na Praça Joaquim Nabuco, muitas Bíblias foram queimadas, os crentes eram chamados de bode, não tinham condições nem de ser enterrados, quando qualquer evangélico que morria não poderia ser enterrado no cemitério Santa Amaro. É por isso que foi construído ali, o cemitério dos ingleses, ali era o refúgio daqueles que morriam. Ainda eu tive a oportunidade, em 1977, em Sirigi, onde dirigimos a igreja ali e a congregação de Machados. Então, naquela época, ainda os crentes não podiam ser enterrados no cemitério da igreja católica, né? Então, era muita perseguição, era enterrado muitas vezes num terreno ou no quintal da igreja. Tá? Então, existia essa perseguição, muita dificuldade, até quando o primeiro pastor brasileiro surgiu, que foi Vandrégésilo Melo Lins, nome difícil, né? Mas era um ex-congregacional que se batizou, né? Depois de ler a palavra, quis se batizar e se tornar batista. Então, ele se tornou o primeiro pastor brasileiro aqui desta igreja. Então, tinha passado o pastor Baby, Salomão Ginsburg e outros, né? Nós temos uma galeria de pastores que fizeram história dessa igreja. Nós não podemos esquecer do pastor Hélio Vidal de Freitas, né, que passou muitos anos à frente dessa igreja. Tive o prazer de ser co-pastor do pastor Hélio e depois do seu falecimento passar a ser o pastor titular desta igreja. Então nós louvamos ao Senhor por esses anos, de 128 anos de reorganização. Então, no centenário da igreja, nós fizemos aqui uma festa maravilhosa, foi abençoadíssima. Então, nós, nos 135 anos, vamos ter que fazer uma festa. No próximo ano, a igreja estará completando 135 anos de organização. Então, esperamos, quem sabe, a gente está aqui todo mundo junto, louvando, celebrando ao Senhor. Então, nós temos um motivo para celebrar. Hoje pela manhã nós tivemos um culto abençoadíssimo, né? Um culto de celebração, com a presença do pastor Joésio, foi muito bom. E já uma parte aqui do coral da igreja participando. Então, louvado seja Deus, Dani, e porque podemos já chegar junto, né? Então, vai ser assim, vai ser devagarzinho, meus irmãos. Eu sei, todo mundo está doido para vir para cá. Tá certo? Mas tem que ser devagarzinho, vamos fazer com muita responsabilidade. Então, a partir de agosto ou setembro, estamos tomando aí decisões, ouvindo a Convenção Batista Brasileira, mas vai chegar o tempo certo, tá? Então, devemos agradecer esse tempo de Deus que está fazendo. Eu sei que todos vocês estão aí, estão seguros, e nós podemos louvar ao Senhor. É isso, nós queremos preservar a vida, é importante, nós vamos passar a vida toda juntos. Então, se não for aqui, vai ser no céu, amém? Louvado seja o Senhor. Quero também agradecer, nós tivemos aniversário essa semana, né? Temos aniversário do pastor Nildo hoje. Pastor Nildo fazendo aniversário hoje, louvado seja Deus pela vida dele. Ele tem feito
parte da equipe pastoral que ministra aos casais da igreja. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós temos que agradecer a Deus também. A família Moura, né? Está aí feliz, chegou uma neta, Ana Luísa, né? Bia e Fábio, né? Teve esse mês mais uma criança. Então o Senhor tem abençoado bastante. Tivemos aniversário, vários aniversariantes, né? Então nós tivemos ontem, foi o aniversário da minha netinha, Belinha, né? Aliás, Larissa, ontem foi Larissa, filha de Joana. Na semana passada, Belinha, Isabela, né, que fez de Júlia, Larissa é de Joana. E no dia 30 vai ser Rafael, Rafinha. Então, esses 3 netos maravilhosos que Deus nos deu. Uma notícia triste é o falecimento da esposa do irmão Daniel Deca, né? que esteve aqui na igreja um tempo, com esquetista de Cristo, junto com Daniel Caveira, todo mundo conhecia, né? Então, devemos orar por ele, porque ele está vivendo um momento muito difícil, insuportável, né? A ausência da sua esposa, tem filha, e nós precisamos realmente orar por ele, para que o Senhor possa dar o consolo necessário, né? Para a vida dele, para que Deus abençoe ricamente. E orar por todos os irmãos que enfrentaram o Covid, estão saindo. Eu sei que outros perderam entes queridos, amigos, né? Então devemos estar em oração, orar por irmãos enfermos, né? Que estão atravessando momentos difíceis, como a irmã Angélica e outros irmãos. Devemos orar assim por aqueles que estão enfrentando aí, estão na equipe de frente, os nossos enfermeiros. Tem aqui Cíntia, né, Cíntia? E a turma aí que está de frente nos hospitais, e nas ruas, nos mercados, onde estão fazendo o serviço necessário, porque o povo precisa sobreviver. Então, aqueles que estão guardando a rua, limpando a rua, aqueles que estão nos serviços emergenciais necessários para que possamos continuar vivendo. Então, que Deus nos dê a sabedoria para viver esse momento e aprender muitas lições. Então, e quero neste momento também agradecer todos aqueles que têm trabalhado nas ruas, né? A igreja na rua, nosso irmão Valmir, Walter, o ministério diaconal, o ministério de homens que tem abençoado aí com cestas básicas, né, kit de alimentação. Então os irmãos que têm abençoado aí, que têm feito comida aqui, levando comidas quentinhas para as pessoas que estão nas marquises. Nós glorificamos, Senhor. Como é bom quando a igreja funciona da maneira certa. E eu louvo a Deus fazer parte desta família maravilhosa da PIBR, essa família maravilhosa que o Senhor nos deu. Quero agora agradecer também todos aqueles que têm dado o seu dízimo, sua oferta, que têm sustentado, mesmo nesses momentos. Ninguém tem deixado de dar o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição, sua participação. Que coisa maravilhosa. O Senhor, Deus tem suprido. E nós temos razões para celebrar e nos alegrar. Eu quero orar neste momento. Então, isso aí é a forma como você pode contribuir. Pai de amor, queremos colocar a vida de todos os nossos irmãos que têm contribuído de maneira extraordinária para o sustento e manutenção da tua igreja. Quero agradecer, Senhor, por todos aqueles que têm trabalhado aí nas frentes. Ó Pai, que tem honrado o teu nome, tem glorificado o teu nome, Senhor, servindo as pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas, nos hospitais, na rua, na casa, aos amigos, aos idosos, às pessoas carentes, necessitadas. Ó Pai, aqueles que têm doado. Ó Pai, obrigado pelo corpo diaconal desta igreja, obrigado, Senhor, por todos os ministérios, ó Pai, que tem abençoado ricamente, mesmo neste momento difícil, Pai. Quero te pedir neste momento, Senhor, ó Pai, agradecendo as famílias aí, ó Pai, que a família Moura, que ganhou mais uma netinha, Pai,
Ana Luísa nasceu. Obrigado, Senhor, pelos aniversariantes. Meu Pai, pelos meus netinhos. Eu quero agradecer pela vida do pastor Nildo. Ele tem sido uma bênção para a vida de nossa igreja. Ele, Mércia, no Ministério de Casais, tu possa estar ministrando o coração deles. Abençoa, Pai, a irmã Cecília, irmão Luiz Santana. Pai, ontem eu recebi um telefonema dela, agradecendo por fazer parte desta família, desta igreja, e o cuidado que ela tem, Pai, com todos os pastores, com todos os irmãos, com todos os diáconos. Abençoa eles, Senhor. Abençoa todos, Senhor. Guarda em tuas mãos. Obrigado por essa equipe aqui, corajosa, que está aqui hoje celebrando esse aniversário. Obrigado por todos que fizeram a história desta igreja. Todos que sofreram, todos aqueles que submeteram, Senhor. É uma história, Pai, muito sangue, muito suor e muitas lágrimas rolaram. E nós te louvamos, Senhor, por essa equipe corajosa. Obrigado, Senhor, por todos os pastores que passaram por esta igreja e por toda a liderança. E todos aqueles que fazem a liderança hoje, os pastores, a equipe pastoral e toda a liderança. Nós te louvamos, oramos no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. É muito bom poder estar comemorando mais um ano da nossa igreja. Eu sei que cada um, se pudesse dar um testemunho aqui nesse dia de hoje, a gente não sairia daqui, porque são muitas histórias, são muitas coisas que o Senhor tem feito através da nossa igreja. E nós só temos a agradecer cada vez mais ao Senhor, porque é maravilhoso mesmo quando a igreja trabalha da maneira correta. É muito bom saber que, mesmo em momentos difíceis, nós podemos contar com a nossa igreja, podemos contar com os nossos irmãos. Muitas vezes a gente está ali sozinho, está passando por alguma dificuldade, e Deus tem mandado pessoas para nos ajudar. Então eu te convido a cada dia a colocar o seu coração diante do Senhor, que você possa receber esse novo coração do Pai, que você possa estar junto com a sua comunidade, da sua igreja, que você possa amar a igreja de Cristo e proclamar desse amor para que outras pessoas possam experimentar desse amor que o Senhor tem derramado por nós dia a dia. Em nome de Jesus. Coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já abençoo meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. E assim bem anjos todos, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu já falei aqui, em outro momento que eu tive a oportunidade de ministrar ao Senhor. Hoje a gente não pode estar aqui junto, todos nós juntos, porque o grupo que está é um grupo pequeno. A gente ainda não abriu as portas para todos estarem aqui. É uma pena, é muito difícil olhar para cada banco e lembrar de cada família onde cada um sentava. É muito doloroso ainda para a gente. Mas a gente sabe que Deus está permitindo que a gente esteja nas nossas casas, para que quando a gente voltemos todos com saúde, possamos celebrar, abraçar, estar juntos melhores. Mas você tem uma família dentro da sua casa. Olha para eles.
cuida deles, abraça, ama. Deus está dando a oportunidade de você cuidar dos seus, ter um pouco mais de tempo para estar mais perto dos seus. Então eu te convido a que você olhe com muito carinho. Se você ainda está muito ocupado, mesmo trabalhando dentro de casa, trabalhando muito, mas para um pouco e olha para os seus. Agradece ao Senhor essa oportunidade que Ele tem te dado. E canta junto com eles. E olha para eles e diz que precisa deles. Em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. A família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Aleluia. De fato e verdade, estar neste templo, sem a presença dos nossos irmãos, amados irmãos e irmãs, nos causa uma certa tristeza. Mas assim como diz um hino muito antigo, não pode estar triste o coração que ama Cristo. Porque a história da nossa vida, a caneta que escreve a nossa história, está na mão de Deus. Então é impossível, mesmo sem os nossos irmãos, a gente não chegar diante desse templo e nos dizer: Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por tudo, porque o Senhor tem cuidado de nós. E essa canção tem feito parte também da história da vida da nossa igreja. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Especialmente para mim, essa canção é muito forte, porque a gente, no nosso encontro de homens, ano passado, a gente cantou muito essa canção e foi maravilhosa. Então, você que está em casa, celebre ao Senhor com alegria. Com alegria, com palmas, celebremos aquele que vive eternamente, aquele que nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. A ti nós celebremos para sempre, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Deus me salve. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. É inimaginável. Os planos de Deus são muito maiores do que os meus e dos teus. E os sonhos deles são maravilhosos e perfeitos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo
história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, Jesus. Só vivo pro Senhor. Não, não, só do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. É pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Se um dia você que está em casa entregou a tua vida, se com o teu coração você creu e com a tua boca você confessou, você pertence à família de Deus. Não importa o que você fez, talvez os teus pecados nessa semana, talvez os pecados que você tenha cometido até hoje, no domingo, e agora à noite você está aí assistindo este culto, saiba que Deus te ama do mesmo jeito de uma semana atrás. Deus te ama do mesmo jeito desde o dia que Ele te encontrou. Ele não vai desistir de você nunca, jamais. Adore, adore ao Senhor. Eu e você somos fruto desta graça, dessa graça inexplicável. Um som em meu coração, meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio da oração. Primeiro te ouvi, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: eu sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Essa graça inexplicável que nos abraça, com cordas de amor nos atrai para a tua presença e para os teus braços, Senhor. Um tempo, um lugar, belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio. Adoração, no te ouvir,
conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim que eu sou fruto da graça, do amor que me basta. Sou diante de ti, soberano Deus e Pai. Eu proclamo assim, eu sou fruto da graça, do amor que me basta. Sou fruto da graça, do amor que me basta. Sou fruto da graça, do amor que me basta. Sou tu, pra sempre, Senhor. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E continuando no momento deste momento de canção, de celebração, de adoração, é com o Salmo 116 que nós continuamos dizendo: quantos benefícios o Senhor tem feitos por nós. O que darei ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará. Adore ao Senhor. Diga uma palavra de gratidão a Deus. Ele tem colocado pão sobre a tua mesa e tem cuidado da tua vida. Tua misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. Tua misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. Declare isso. O que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito? Por mais que eu faça é pouco pra te agradecer. Meus sonhos e meus planos e meu coração te entrego. Eu quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. O que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito? Por mais que eu faça é pouco pra te agradecer. Meus sonhos, meus planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito. Por mais que eu faça é pouco pra te agradecer. Anos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver.
Quero agradar a Ti, Senhor, com meu viver. Quero agradar a Ti, Senhor, com meu viver. Essa é a nossa oração, Deus. Nós sabemos que de fato aquilo que alegra o Teu coração não é aquilo que cantamos, mas é aquilo que fazemos. Não quero sermos apenas ouvintes da palavra, Senhor, mas nós queremos ser praticantes da mesma. Nos ensina a ser de fato e verdade chamados de cristãos, além do templo. No nome de Jesus, amém. Queridos, pedir para o grupo ainda permanecer aqui, porque eu gostaria que cantasse uma música muito, nessas semanas tem marcado meu coração. Eu sou apaixonado pela igreja, amo a igreja, tenho tentado dedicar minha vida e ajudá-la a crescer. E tenho como meta de vida, e essa é a visão e a missão que Deus colocou no meu coração. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e depois Ele me chamou para o ministério. E Ele me chamou para ser parceiro dEle, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então essa é isso que Deus, é isso que arde no meu peito. Então, eu tive prazer de conhecer uma igreja. A igreja que eu nasci, a primeira igreja, aliás, a Igreja Batista dos Mares. Eu já tenho falado sobre ela. Ali onde eu recebi, me lembro da minha professora de escola dominical, desde criancinha. Me lembro do meu conselheiro de embaixador do rei. Me lembro da minha líder de jovem, de adolescente. Pessoas maravilhosas que marcaram a minha vida. E eu cheguei aqui aos 19 anos de idade. E foram essas pessoas, usadas por Deus, instrumento de graça, como aquela igreja foi a igreja onde eu aprendi. Onde eu aprendi o amor de Deus. Mas também aprendi do amor de Deus na minha casa, o meu lar, meus pais. Eu recebi o amor fundamental de meus pais. Minha casa era um lar funcionava. Eu recebi o amor de meu pai e de minha mãe. Eles se honravam, se respeitavam, e passou também o reino de Deus para a minha vida. O Senhor me presenteou com um lar que eu nasci, com a igreja que eu cresci, onde eu aprendi os princípios básicos da vida cristã, da doutrina, onde me batizei, onde eu fui chamado para o ministério. E o Senhor me mandou aqui para a primeira igreja batista do Recife. Aqui eu fui seminarista em 1977. Hoje, esse ano, estamos completando 40 anos aqui como pastor. Tive o prazer de ser copastor com o pastor Hélio, que foi um pai, um amigão,
para mim. E aqui, hoje eu faço parte desta igreja. O Senhor me colocou este rebanho. E esta é a minha grande família. Essa é a maior de todas. E eu quero falar sobre ela. Eu quero falar sobre o mistério de Deus chamado igreja. Que o Senhor não só nos salvou para morar no céu, mas Ele nos deu uma família. E essa é que essa música transmite. A família, e realmente a igreja é uma família, né? Família de verdade. Nós vimos hoje testemunhos maravilhosos aqui, do pastor Joésio, né? Hoje de manhã, como também um testemunho da jovem que recebeu no desafio o tratamento que teria, porque a igreja, o desafio é a estalagem da igreja, o amor que a igreja tem demonstrado na vida dos irmãos, isso é família. E tem muita gente ainda não entendeu o que é igreja. Tem a igreja como um clube, tem igreja como supermercado. Aliás, tem todo tipo de igreja. Tem igreja de negócio. Ali na Cruz Calgata um monte. Por isso que as pessoas dizem pequenas igrejas e grandes negócios. Infelizmente, hoje virou negócio. Tem igreja teatro, tem igreja supermercado, tem igreja de todo tipo, tem igreja shopping center, tem igreja para todos os gostos. E se você entrar na igreja e não encontrar o que você quer, eles vão fazer alguma coisa para você ficar, mas não vai pregar o arrependimento, não vai pregar a cruz de Jesus, não vai pregar a transformação, não vai disciplinar e não vai fazer você ser um discípulo de Jesus Cristo. E por isso eu louvo ao Senhor por fazer parte desta família, desta minha grande família PIBR. Ouça, essa música tem muito a ver com a mensagem que vamos transmitir nesta noite. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Quando encontramos o Senhor, o medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, graças a Deus. O Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no Teu Espírito. Lá Ele me encontrou, nas trevas me encontrou. Foi assim: ao seu chamar meu coração queimou, em seus braços me acolheu.
pra tua mesa você me levou. E fui adotado como filho, eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Nós clamamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Por isso clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Eu fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como um filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados. Fui adotado como filho, fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, eu não sou sozinho não. Batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho, eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus, pra sempre teus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de ouvir toda a igreja aqui cantando isto. Temos uma grande família. Queridos, esse é um tema que me apaixona. Eu quero chamar vocês para o capítulo 3 de Efésios, que fala sobre esse mistério maravilhoso de Deus. A Bíblia declara que a igreja é um organismo vivo do povo de Deus, unido pela sabedoria de Deus, dirigido por líderes espirituais, escolhidos por Deus. Como é bom quando a igreja funciona da maneira certa, comprometida em fazer a vontade de Deus, submetendo-se à autoridade do outro e à autoridade de Deus, revelando cada dia a graça, a sabedoria de Deus a todos que estão de volta. É como diz lá em Isaías, capítulo 11, onde Deus descreve, onde Isaías, Deus mostra um quadro pintado, onde animais domésticos e animais selvagens, eles comem juntos, sem um engolir o outro, mostrando assim o clima da presença de Jesus, desta nova humanidade que Jesus ia criar, desse novo povo que Deus ia criar.
através de Jesus Cristo. E diz lá no texto: toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, é através do povo de Deus que transmitimos a graça de Deus. Como é bom quando a igreja funciona da maneira certa, mas como é triste quando ela não funciona da maneira certa. É a mesma coisa o lar. Então, um lar que Deus, Ele projetou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e formou um lar, formou uma família, para passar o reino, passar a bondade. Por isso que Ele fez o homem e a mulher cheio da bondade, cheio da misericórdia, cheio da alegria. Que o desejo de Deus é que multiplicasse filhos, mas filhos alegres, filhos bondosos, filhos misericordiosos. Esse foi o projeto de Deus. Só que o diabo, ele deu a ideia terrível ao homem. Ele desistiu de ser anjo, porque ele queria ser igual a Deus. E incutiu na cabeça do homem e da mulher o desejo de ser igual. E o homem decretou independência. Entregou a alma ao diabo, entregou a sua família, a chave da sua vida ao diabo, a chave da família ao diabo. Por isso que a luta, a violência doméstica, a violência da mulher começa lá no Éden, quando foi o homem e a mulher foram expulsos do Éden. E ali estava decretado uma inimizade entre a serpente e a mulher. E viria aquele que ia nascer no ventre de uma mulher, que ia pisar na cabeça da serpente. É por isso toda essa violência doméstica está aí, querido, porque o homem é usado pelo diabo para matar a mulher, para ferir filhos. Por isso que nós vivemos num mundo onde tem muitas lares disfuncionais. Tem lares funcionais e lares disfuncionais. E a tragédia que acontece, eu estava vivendo essa semana, essas 2, 3 semanas, com pessoas, com famílias. Como é triste quando o pai não exerce seu papel de pai verdadeiro, como Deus planejou, como a mãe não exerce seu plano verdadeiro, não passa o amor, não passa a alegria. Por isso nós estamos vivendo filhos magoados, filhos feridos, abusados, crianças abusadas. A sociedade está lotada de gente abusada, ferida, marcada, triturada, complexada. Os monstrinhos se faz dentro de casa. A ausência de pai, mãe, ou a influência negativa de um pai, de uma mãe, um lar disfuncional, machuca, fere. Por isso que Deus odeia o divórcio, mas também odeia a violência. Está lá em Malaquias. E é por isso que Deus, ali Ele já tinha um plano maravilhoso. O maravilhoso mistério de Deus guardado, que não foi revelado para os profetas. E é isso que a palavra de Deus diz. Ninguém sabia do plano, só Deus. Guardado, 7 chaves. Porque Ele não desistiu da família, Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu do homem. Por isso que Ele usou primeiro o povo de Israel. Ele formou a nação, achando que uma nação poderia representá-lo bem, mas só essa nação não representou. Ao ponto de Deus dizer: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim, não tem nada a ver comigo. E é por isso que Deus, Isaías 11, ele mostra o novo plano de Deus, uma nova humanidade que ia surgir. Ia começar através de Jesus, a morte de Jesus, o cordeiro que ia ser morto. Isso foi, por isso que todo o Antigo Testamento, ela está voltada para Jesus. Tudo que está no Antigo Testamento.
Mas tinha um segredo guardado. Não era só a morte de Jesus na cruz. Era mais do que a morte. Porque a morte na cruz ia criar uma nova humanidade. Um novo homem, uma nova mulher. Que você pode vir da família disfuncional que for. No dia que você deixar Jesus entrar na tua vida, Ele vai curar você. É por isso que o livro de Efésios, ele começa assim, né? Que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória. E ele diz assim: e Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, capítulo 1, versículo 3, nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. No versículo 6, para o louvor da sua glória. E nele temos a redenção por meio do sangue, e o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da sua graça. Então nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. E nós fomos para o louvor da sua glória. E nós fomos selados pelo Espírito Santo para o louvor da sua glória. E é por isso no capítulo 2 ele mostra a condição que nós estamos. Todos nós com feridas paternas, maternas, lares disfuncionais. Quantas marcas tristes, feridas na alma. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumava viver, quando seguiu o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Por isso que nós estamos vendo toda essa tragédia. Assassinatos, crianças, políticos aí abusando. Toda essa porcaria que nós estamos vivendo, provocada pelo homem ganancioso, o homem predador, o homem usurpador. Nós estamos vivendo essa tragédia. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne e dos pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, Ele nos deu vida quando ainda estavam mortos nas nossas transgressões, e pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar, olhe bem, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição do crente, da nova humanidade, da nova raça que Deus está criando, que Deus veio criar, querido. Que agora não é mais uma nação, não vai uma nação para o céu. Acabou com isso. Por isso que eu sei que às vezes nós recitamos: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não vai existir essa nação. Vai existir um povo. E o povo é a igreja. Entende, filho? É a igreja. Então Deus não é mais gentil, não é mais Israel, é a igreja. Jesus, ele veio fundar a sua igreja. Por isso que ele disse: sobre essa pedra, disse a Pedro, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. E isso aconteceu, querido. Por isso que lá em João 17, a oração de Jesus, ele diz: Pai, eu te agradeço, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que me deste para fazer. Mas ele não foi para a cruz ainda. Ele orou a isso. Ele não tinha ido para a cruz. Missão é a cruz? Não. Missão era formar a igreja. Ele estava formando a liderança da igreja. Está lá. Ele deu a vida pelos aqueles discípulos. Eu passei tudo para eles, Senhor. Ele formou a liderança da igreja. E morreu pela igreja. Deu a vida pela igreja.
E Ele é o primogênito dessa nova humanidade. Ele é o primeiro dessa nova humanidade, dessa nova raça. E isso é descrito, querido, aqui nesse... Olha bem no capítulo 3. Quero convidar você a ler o capítulo 3. Olhe bem. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Você para mim, todos os gentios. A Jesus já estava preparando o caminho quando ele foi à casa de Zaqueu. Quando ele foi quando ele foi em Samaria. Porque o samaritano era considerado gentio, porque não era circuncidado, era povo desprovido. Jesus foi atrás dos leprosos, também desprovido da graça de Deus. Não tinham. Lembra que Pedro foi na casa de Cornélio? Ele disse: olha, não era para eu estar aqui, mas Deus mandou eu estar aqui, porque agora gentio povo de Deus. É povo de Deus. E Deus quebrou paradigmas, porque agora Ele estava formando uma nova nação, um povo. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isso é um mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi em poucas palavras. O apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para pregar para os gentios. Essa era a missão. Ele deu a vida, é por isso que ele saiu. Ele disse: eu já sei que vai me acontecer lá em Roma, prisões, mas não importa. Importa que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele vivia alegre, preso, alegre, porque ele cumpriu a missão dele. Ele pregou o evangelho em toda a Europa, em Roma, e o evangelho se expandiu para a Europa. O evangelho chegou a nós. Nós fazemos parte desta família também. Nós somos essa família. Eu queria que você entendesse, meu irmão, o que é igreja. Tem muita gente que ainda não entendeu o que é igreja. Por isso que passa de uma igreja para outra, como de um cinema para outro, como um shopping center para outro. Então igreja é família. Família não se troca. Sua filha só se troca quando se aquela igreja que você não era família, mas quando você encontra igreja, família, essa é a família. Que tem igreja que não é família. E como eu disse a vocês, assim como é horrível um lar disfuncional, marca, prejudica, cria filhos complexados, maltratados, é horrível. E assim as gerações seguintes, os filhos, os netos, vivem a mesma coisa. Eu estava presenciando isso um dia desse. É triste quando os pais se separam. É triste quando os pais marcam a vida, abusam a vida dos seus filhos. Deixa marcas que só o evangelho de Deus. É por isso que Jesus morreu na cruz. Tem jeito. Se você viveu em famílias disfuncionais, se seu pai não exerceu o papel, então a grande família, aqui é a grande família, onde você vai receber o abraço do pai, o abraço que você não teve do seu pai, de sua mãe. Os erros, as feridas, é aqui que você vai encontrar cura, porque Jesus morreu na cruz. Então você pode, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então Deus vai curar seus complexos, suas feridas paternas, maternas. E você vai deixar de ser sobrevivente, vítima, para ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Entendeu, querido? Então isso é igreja. Jesus veio consertar todo mundo. Por isso que Jesus amou as prostitutas, amou os errados, comeu com eles. E olhe bem, o apóstolo Paulo aqui, ele recebeu a missão de levar o evangelho para os gentios, para todas as nações. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito
aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo e coparticipante da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedido pela operação do seu poder, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Ele se achava indigno. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Deus guardou. Mediante a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olhe bem, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes, de acordo com seu eterno plano que ele realizou em Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Um dos textos mais bíblicos, mais importantes, que facilita a compreensão acerca da igreja. Paulo descreve aqui um segredo que Deus manteve por milhares de anos. Paulo chama esse segredo de mistério guardado, está lá em Efésios capítulo 5 também. Um segredo que não foi dado a conhecer a homem de outras gerações, mas que agora foi revelado. Por milhares de anos, só Deus conhecia esse mistério. Os patriarcas não conheciam, nem os sacerdotes, tampouco os profetas, nem mesmo os anjos sabiam. Agora, o segredo foi totalmente revelado. E é este Deus que revelará por meio de nós. O segredo está sendo revelado através da igreja, por meio de nós. Paulo usa o termo misterion como mistério. Ele está referindo a um segredo escondido há muito tempo, que Deus agora escolheu de tornar conhecido, querido. Em Efésios 3:5 ele diz assim: isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhe escrevi poucas palavras. Ao ler isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas de Deus. Em outras palavras, Deus sempre teve intenção de revelar o plano, mas até aquele tempo Ele havia escolhido não revelá-lo. Por todos os dias do Antigo Testamento, nenhum profeta sabia, nem os anjos, nem o diabo e os seus anjos. Era guardado. Deus estava levando o seu povo até esse lugar. Agora, finalmente, seu povo havia alcançado o ponto em que o mistério poderia ser revelado. Depois que a igreja lá de Jerusalém começou, ali começou a igreja, ali, como a igreja como funciona da maneira certa. Mas ainda precisava ser edificado. O apóstolo Paulo, por isso que o livro de Efésios é uma carta completa, onde mostra não só a criação da igreja, o plano de Deus, da igreja, do mistério de Deus, como também a administração da igreja, está lá. A entidade igreja. O que é esse mistério? Paulo diz em 3:6, ele diz assim, significando que mediante o evangelho os gentios são co-herdeiros com Israel, membro do mesmo corpo. Agora gentio e
judeus são mesmo corpo. Agora é uma raça só. Entendeu, querido? Gentios são cordeiros com Israel, são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Em outras palavras, o mistério é que, por meio da morte de Cristo, tanto judeus como gentios foram unidos em uma nova entidade chamada igreja. Agora não tem Israel, não tem mais gentio, tem igreja. É igreja do Senhor. Membro do mesmo corpo, Deus inaugurou uma nova aliança, uma unidade de todas as pessoas reunidas em uma única entidade, a terceira raça, que é a igreja. Deus inaugurou um novo templo. É a terceira raça, no qual não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Todos nós somos filhos. Que eles se achavam os únicos. Agora todos nós somos filhos. O Espírito de Deus habita em nosso espírito. Nós temos agora acesso ao Pai. Ele é meu Pai. E eu sou filho dele. Eu sou filho dele. Essa é a revelação da igreja. Enquanto Deus não trouxer a existência, Ele escolheu não revelar esse mistério. Para entender um pouco, você imagine, por isso que é difícil. O judeu ainda que não se converteu, e agora o povo judeu vai ser convertido pelos gentios. E é isso que está acontecendo. E é por isso que eu acredito que o Brasil vai ser um celeiro de missionários que vai levar o evangelho para todo mundo. A igreja brasileira tem muitos judeus se convertendo. E agora não é o povo judeu que se converte, o gentio é a igreja de Jesus que está levando a conversão do judeu, que agora ele tem que fazer parte dessa raça. Está lá, 2 Pedro, 1 Pedro, né? Que nós somos o quê? Povo, geração eleita, nação, povo escolhido para manifestar as grandezas de Deus. Geração eleita, raça eleita. Raça eleita. É como você, imagine uma coisa aqui, que vai dar um nó na barriga de muita gente. Se o presidente da Federação Pernambucana de Futebol chegasse, olha, acabou Náutico Esporte Santa Cruz, acabou, agora só vai ter um time, só tem um time, Pernambuco Esporte Clube. O que ia acontecer? Acho que todo mundo ia endoidar, não é verdade? Não ia, Fernando? Acabou o negócio de você tirar a vida do outro por causa de camisa. Acabou. Parede de separação, acabou. Você entendeu, filho? Foi isso que Deus fez. Acabou. Judeu, gentio. Eu ainda não entendo igrejas se achando melhor do que outra, achando superior, achando menor. Tem gente que tem até vergonha de botar o nome igreja. Bota outro nome. Bota comunidade. Tem vergonha por conta das igrejas disfuncionais. Mas quando Jesus voltar, querido, Ele não vem buscar uma nação. Ele não vem buscar a ONG. Ele vem buscar a sua igreja. Só tem uma igreja. A igreja de discípulos, de verdadeiros filhos amados, querido de Deus. A igreja apaixonada por gente, que cuida de gente, que ama gente e que não explora. É isso, querido. É isso aí. Acabou. Eclésia é o termo igreja. O grego para igreja significa literalmente convocados para fora.
A igreja é uma reunião de convocados que conhecem o Senhor, que foram unidos no corpo de Cristo. É um organismo vivo, conhecido como corpo de Cristo. Obrigado, meu querido. E é o central ao plano de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. A igreja é o corpo de Cristo vivo. Por isso que as promessas de Deus, os quadros pintados lá de Isaías, tanto esse dos animais domésticos e os animais selvagens comendo junto, sem um engolir o outro, ninguém vai mais matar o outro. Como também aquela imagem de Isaías 42, é outro quadro pintado, que descreve assim, que Jesus ele não veio fazer discurso na rua, mas ele veio restaurar o galho quebrado, ou o pavio que está quase se abandando. Ele veio mostrar a sua justiça. É lindo Isaías 61, a declaração de missão de Jesus. Ele veio libertar todos os cativos de Sião. Ele veio transformar o pranto em alegria. Em vez de cinza, olhos de alegria. Lá em Ezequiel, aquela maravilhosa, tem um quadro pintado ali, parece que é Ezequiel 12, de uma praça, onde tem um monte de velhinho de bengala, brincando, sem ninguém fazer mal aos velhinhos, e um monte de criança. Imagine uma praça onde todos os velhinhos estão brincando, e as crianças todas brincando, sem ninguém fazer mal a um velhinho, de uma criança. Se mede uma nação pelo cuidado que se dá aos idosos e às crianças. Assim é o clima da igreja. É o clima da igreja esse aí, dessa nova humanidade que Deus estava planejando. Tem outra que mostra os rios que saem debaixo da igreja, né? Debaixo do templo. Fala lá do templo, igreja. Isso é o mistério. Foi guardado. Debaixo do templo saía um rio. E esse rio ia para todos os lugares. Tinha um efeito terapêutico. Onde o rio passava, dava fruta, tinha vida. Assim um papel da igreja. Então eram os mistérios de Deus, os quadros pintados de Deus, daquilo que era o sonho de Deus, que está sendo revelado hoje, que está acontecendo agora. Paulo considera inadequado para pregar esse glorioso mistério. Ele se achava inadequado, ele achava indigno. Que ele diz aqui: eu sou indigno, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me escondida esta graça, anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. O Senhor se revelou para ele. É assim que Deus faz com a gente também. Eu também sou indigno, mas o Senhor pega as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir as sábias, entendidas. Deus não escolheu o anjo para proclamar essa mensagem. Na verdade, eles não podem entender porque não são criaturas redimidas. Por isso que eles não sabiam. São maiores em poder e conhecimento, mas eles aprendem acerca da graça e sabedoria de Deus por meio da igreja. Eles estão aprendendo agora. Porque a graça de Deus, querido, só pode ser revelada através de uma vida transformada, de um coração quebrantado, de um homem perverso, como Pedro, se tornar o líder da igreja de Jesus. O João, temperamental, se transformar em apóstolo do amor. Esse é o poder maravilhoso. Transformar homens como Paulo, violento, que assolava a igreja, que matava cristão em nome de Deus, e que ele caiu no chão,
E o próprio Jesus: por que me persegue, Paulo? E depois ele passou a ser perseguido. Inclusive em 1 Pedro 1,12 diz assim, o texto que os anjos realmente não conheciam. 1 Pedro 1,12 ele diz assim aqui: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprio, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até anjos anseiam observar. Então eles não poderiam, porque só existe uma forma. É como eu tenho falado do Salmo 19: os céus anunciam a glória de Deus, a palavra anuncia o poder de Deus, mas só uma alma transformada, quebrantada, só quando pegamos a palavra e internalizamos em nossa vida, é que podemos transmitir a graça de Deus. A graça, só uma alma transformada. E é por isso que termina o salmo: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável. É quando um pai ama um filho. É quando uma mulher perdoa o seu marido. Perdão é obra divina. É quando você não paga o mal com mal, mas você paga o mal com bem. Eu estava lendo essa semana e eu passei essa passagem aqui de Spurgeon, que ele diz assim, interessante. Ele diz assim: retribuir com mal para alguém que lhe fez o bem é agir como Satanás. Retribuir o mal pelo mal é agir como um animal. Retribuir o bem pelo bem é agir naturalmente, como os homens deveria ser. Agora, retribuir com o bem aqueles que fizeram mal, só filho de Deus. Só filho amado, querido de Deus. E a palavra está lá em Romanos, quando a gente se apresenta como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem, fazendo assim montorar brasa viva sobre a sua cabeça. Se você quer ser feliz um dia, vingue. Mas se você quiser ser feliz a vida toda, perdoe. Você monta brasas vivas. É isso, querido. Ele declara que a igreja é o corpo de Cristo em si, uma revelação da multiforme sabedoria de Deus. Está aqui. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme, quer dizer, as muitas formas da sabedoria de Deus se torna conhecida dos poderes e autoridade nas regiões celestes. Então, por isso que quando você evangeliza, quando você ama, quando você perdoa, é como saquear-se as portas do inferno. Quando você perdoa a sua esposa, seus filhos, é como pisar na cabeça do diabo, que ele odeia. Ele odeia. Ele quer que você pague o mal com o mal. Ele quer que você vingue. E é por isso que em Efésios capítulo 6, que nossa luta não é contra a carne, né? Nós não temos que lutar contra ninguém, filho. Nossa luta é contra o diabo. Você não tem que lutar contra ninguém. Sua luta é contra o diabo. Por isso que você tem que tomar posse da armadura de Deus para destruir todas as armas do inimigo. Queridos, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais por meio da igreja. Em outras palavras, por meio dela, Deus ensina. Os seres celestiais, os anjos de Deus aprendem. Os anjos não ouviram falar acerca da maior sabedoria de Deus na criação.
Eles puderam ver a insondável sabedoria de Deus ao estabelecer uma nova humanidade baseada em uma nova aliança, por meio do qual Cristo partilha a sua vida com pessoas renascidas pela sua graça. Agora é uma nova família. Por isso que a igreja é a grande família, maior do que a minha. Aquela que você foi criado dos laços sanguíneos. Porque aqui, meu filho é meu irmão. Aqui, meu neto é meu irmão. Que lá no céu não vai ter neto. Nem tem bisneto, não vai ter não. Só vai ter irmão. Meu filho é irmão. Entendeu, filho? Lá, vamos ser irmãos. Não vai ter marido e mulher não. Tudo é irmão. Não vai ter divisão. E vai ter um pai maravilhoso lá cuidando da gente. E nós vamos glorificar Ele. Por isso que meu filho, ele precisa ter a experiência dele. Meu neto, eu tenho que passar o reino de Deus para a vida deles. A igreja, a ideia de Deus, é por isso não pode ser dirigida como uma organização meramente humana. Tem gente que está transformando a igreja em empresas para ganhar dinheiro. Por isso que não funciona. Pode ficar bonita como a igreja de Laodiceia, mas Jesus estava fora dela. Pode ficar organizada, estruturada. Essa nova maneira de viver para a qual o Senhor nos chama requer de nós uma autonegação, uma forma de agir com uma mentalidade diferente. Nessa nova devemos estar dispostos a nos entregar a fazer o que é muito difícil, na verdade, o que é impossível, sem o poder de Deus. Nós somos chamados para viver uma comunidade nas igrejas, uma comunidade na igreja, onde nossa ação exerce influência sobre a vida dos outros. Deus não chama a sacrificar nossas preferências individuais em razão da vontade de Deus. Eu abri mão de muitas coisas, para passar o reino de Deus para a vida dos meus filhos. Porque o mais importante é passar o reino. Coisas que eu poderia fazer, mas eu não fiz. Porque o reino de Deus para a vida é muito mais importante. E assim tem que fazer na vida de muita gente. Então, a razão da vontade, Ele nos pede para respeitar os líderes, sermos submissos à autoridade espiritual do que Ele colocou na igreja, querido. Bem como nos submeter uns aos outros. É isso que é igreja. Igreja é perdoar uns aos outros, é amar uns aos outros. Igreja é família. Eu louvo ao Senhor porque os irmãos estão ligando um para o outro, aí consolando, confortando. Igreja é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É horrível o crente sozinho, independente. É horrível o crente disfuncional, como a igreja disfuncional. A igreja que é só teatro. Quando acaba o circo, acabou. Mas a igreja tem que funcionar, é todo dia, é toda hora, porque nós somos corpo, nós somos família. Então nós temos que perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, encorajar uns aos outros, aceitar uns aos outros, saudar uns aos outros, admoestar uns aos outros, ter o mesmo modo de pensar e corrigir mutuamente nossos fardos. Carregar os fardos uns dos outros. É por isso, irmão, você precisa estar aqui. Você não pode carregar seu fardo sozinho. Por isso que Jesus convida todos cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas ainda tem um irmão, você tem um pai e uma mãe. Se não teve, a igreja é cheia de homens e mulheres para ser pai e mãe espiritual, para cuidar de você. Se você nunca foi abraçado hoje, semana passada eu vi uma senhora dizer para mim: eu nunca fui abraçado pelo meu pai, nem pela minha mãe. Eu nunca fui abraçado. Por isso que eu não abracei meus filhos. Eu não abracei meus filhos, porque eu não aprendi. Que tristeza. E as consequências disso é
triste, meus irmãos. É por isso que o lugar, a igreja é o hospital de Deus, para consertar tudo isso. E eu me lembro de uma senhora que sentou aqui nesse primeiro banco, e no dia que a gente teve aquela comunhão gostosa, e eu fui abraçar ela, ela estava de lágrimas dizendo: pastor, eu nunca fui abraçado por ninguém. Você já pensou uma coisa dessa? Ela nunca se permitiu, e nunca tentaram fazer isso com ela. Você já pensou? Para você ver o papel terapêutico. Por isso que a igreja tem que ser uma comunidade. É a visão da igreja, uma comunidade terapêutica, acolhedora, onde o amor de Deus tem que se manifestar através de relacionamentos comprometidos e saudáveis. É o que a igreja está fazendo aí durante a semana, na rua, ligando um para o outro, confortando, consolando, exortando. Isso que é a igreja. Então, eu sou amado, onde a nossa irmã Cecília ligou para mim, agradecendo, disse que está orando. Essa igreja, como é bom. Estamos juntos na hora da alegria e na hora da dificuldade. Então, essa igreja. Então você não pode se isolar, filho. Você tem que fazer parte desta família, porque é a grande família, é a maior, é a melhor. Porque através dela eu aprendo a ser o pai melhor. Porque a igreja é o hospital para curar o pai e a mãe que errou, que falhou, que não foi amado. É aqui o lugar da cura, é aqui o lugar da cirurgia. É nos grupos pequenos e que os relacionamentos recíprocos são desenvolvidos. Por isso é importante você estar num grupo pequeno, ser discipulado, estar junto. Nós precisamos estar juntos. Devemos nos comprometer em ser igreja. E por meio da igreja, sua multiforme sabedoria e insondável riqueza é que é revelada ao mundo. É isso, querido. Em nome de Jesus. A única esperança do mundo está na igreja de Jesus. E por isso, querido, eu quero que você, cada dia mais, tome posse desta família. Porque o Senhor não só nos resgatou do império das trevas e já está guardando o céu para nós, mas Ele me deu uma família substituta, uma família melhor. Porque aqui está. Agora é a preparação. Porque no céu só vai ter a igreja de Jesus. Só vai ter a igreja. Ele vem buscar a sua igreja. A nação santa, a raça eleita, o povo adquirido para demonstrar as grandezas de Deus, para transportar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa. Eu sou feliz, muito feliz, sou realizadíssimo de pertencer a essa grande família e ver isso funcionando. Tem muita coisa ainda precisa funcionar. No capítulo 4, em outro momento, nós vamos falar sobre a administração da igreja. Por isso que ele mostrou ali. Pastores, doutores, professores. Essa é a administração da igreja. E cada um fazendo a sua parte para edificação e amor. Como é bom quando a igreja funciona da maneira certa. Então você faz parte, filho. Você que é membro da primeira igreja batista, você faz parte de um projeto de Deus chamado igreja. A única esperança do mundo. Você é filho amado, querido. Você é discípulo de Jesus Cristo. Você tem que ser um ministro do Senhor. Seu ministério começa na sua casa, no coração dos seus filhos, na sua empresa. Ali é o seu, você é um ministro. Seja um ministro na sua casa, seja um ministro onde você estiver. Seja um missionário onde você estiver. O primeiro campo missionário é o coração dos seus filhos. E é isso que o livro de Efésios nos ensina. Por isso que aqui ele diz assim, olha,
Maridos, amem suas mulheres, como Jesus amou sua igreja. Olha, só fala em igreja. Mulheres, honrem seus maridos, como a igreja honrou Jesus. Pais, honrem, filhos, honrem seus pais. Pais, honrem seus filhos. Patrão, honre seus empregados. Ali mostra nossa conduta, que vai marcar, que vai trazer muita gente para a igreja. Como diz lá em Ezequiel, em Zacarias, aliás, que diz assim: quando um povo judeu passar, alguém vai pegar nas vestes do judeu, mas não era na veste do judeu, na veste de um crente, de um discípulo de Jesus. Vai dizer assim: ó, Jonatas, eu quero ir lá para a sua igreja, porque você é um pai maravilhoso. Eu vejo você um marido que abençoa a sua esposa. Eu vejo você como você vive. Eu quero seguir os Deus que você segue. Você entendeu, querida? Então não vai precisar nem de apelo. Como a igreja lá de Coríntios, aquela igreja caía na graça de Deus e do povo, e Deus ia acrescentando as pessoas que o sendo salvo. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Que Deus nos abençoe e que possamos ser essa grande família. Viva, desfrute desta grande família, que é a primeira igreja batista do Recife. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. O medo já se foi, amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados no Teu Espírito. Nas trevas me encontrou, ao seu chamar meu coração queimou, e em seus braços me acolheu, meu Pai. Da tua mesa você me levou. Eu fui adotado como filho, sou co-herdeiro com Jesus Cristo, em uma grande família, batizados no Teu Espírito. Fui adotado como filho,
Sou co-herdeiro com Jesus Cristo em uma grande família, batizados no teu Espírito. Nós clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus pra sempre teus. Clamamos a ti, clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Nós somos teus pra sempre teus. Diga, eu fui adotado. Fui adotado como filho. Sou co-herdeiro com Jesus Cristo em uma grande família, batizados no teu Espírito. Fui adotado como filho. Eu sou co-herdeiro com Jesus Cristo. Eu tenho uma grande família, batizados no teu Espírito. Por isso eu posso dizer, clamamos Abba, Pai. Nós clamamos Abba, Pai. Nós somos teus pra sempre teus. Você pode declarar isso na tua casa aí agora? Clamamos Abba, Pai. Declara isso no teu coração, diz, vai. Abba, Pai. Nós somos teus pra sempre, pra sempre. Ele nos elegeu nele pra sempre seus. Clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Nós clamamos Abba, Pai. Nós somos teus pra sempre teus. Nada nem ninguém, nem a altura, nem a profundidade, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.